relato do que vem ocorrendo na nossa atuação de campo lá em São Paulo. Vou tentar ser objetivo, né? E aí depois eu acho que na discussão a gente pode aprofundar e refletir um pouco mais nessas possibilidades. Tem a apresentação do PowerPoint, só para dar uma norteada. Então, eu queria falar um pouco sobre o território lá de atuação. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Inclusive constantemente tem aparecido nos noticiários a famosa Cracolândia, né? Então, aquela região ela tem uma peculiaridade que, além de ser uma região central, ela é uma região historicamente conhecida como um polo de transporte, assim, é uma passagem onde todo mundo que vem da periferia, geralmente é o que vem trabalhar no centro, acaba passando por ali. Historicamente, aonde hoje está havendo várias demolições, uma proposta da prefeitura chamada Nova Luz. Antigamente, na década de 70, até a construção do terminal rodoviário Tietê, funcionava a rodoviária São Paulo, a única rodoviária até então. E próximo ali também nós temos a estação Júlio Prestes, que é CPTM, né, de trens, e também tem o metrô da Estação da Luz. Fora isso, também tem um terminal grande de ônibus, que é o terminal Princesa Isabel. Então, de certa forma, dá para imaginar assim, um pouco por conta do que de repente se reuniu essa galera ali, né? Essas características de um lugar de passagem, que é meio terra de ninguém, assim, é um território livre. E eu vou falar um pouco da nossa atuação lá, da forma como a gente chega até o campo, qual é a nossa proposta, como se dá a nossa abordagem. O Edilei atua ali no campo, diretamente com o usuário de crack, desde 2004. Eu entrei em 2005 no Edilei, trabalhei durante o ano de 2005, saí em 2006, 2007 eu retornei, saí em 2008, 2009 e retornei esse ano. Atualmente quem está presidindo o Edilei é o Bruno, que inclusive viria falar, só que ele não pôde, está em outro evento, e eu vim substituí-lo. E junto com ele o vice-presidente Thiago Calil, Tica, conhecido como Tica, que atualmente está mais presente e justamente nós dois temos coordenado o PRD, né, que é o Projeto de Redução de Danos, e feito os campos juntamente com alguns parceiros, a galera do DAR tem se aproximado bastante da gente, para refletir de repente toda aquela situação que tem ocorrido ali, né? Assim, a nossa atuação, além da distribuição de insumos e orientação de serviços sociais de saúde, ela preza muito por essa forma diferente de abordagem, por ser um trabalho na rua, né, de aproximação, de respeito ao usuário, de saber que ali, de certa forma, tem as regras informais. Então, no dia a dia mesmo, a gente vai adequando e percebendo o que realmente causa algum efeito e cria essa possibilidade de vida. Porque é muito difícil, assim, é uma região que tem muita atenção, principalmente por esse projeto Nova Luz. Tem ocorrido várias ações de vários setores, principalmente da segurança pública. Então, assim, a princípio, quando a gente chega para conversar com o usuário, que é bombardeado ali por várias instituições, não só da questão da saúde e social, mas também instituições religiosas, né, que vão tentar a salvação ali com aquele discurso de salvação e muitas vezes só fazendo a distribuição de alimentos, não aprofundar a reflexão junto com o usuário. Então, muitas vezes ele está até, sabe, não propício a dialogar. Está tão, assim, sofrendo tanta abordagem que fica até, não faz mais sentido, parece. Não está disposto a nem ouvir, muitas vezes, que você tem para dialogar, trocar. A partir do momento que a gente começa a dialogar e apresenta a nossa proposta, ele percebe que a gente não está ali para julgá-lo, nem para escolher por ele, de repente, a melhor forma
ele passa para melhorar a condição de vida dele, de repente, aí se cria uma abertura. E eu acho que isso é um trabalho que leva um tempo maior, por exemplo, do que geralmente a visão que a prefeitura atualmente tem. Né? A gente costuma dizer que ali há vários tempos, né? Tem o tempo dos usuários e o tempo da prefeitura. Só que são tempos diferentes e uma grande diferença. Né? A gente vê, eles querem resolver uma questão histórica, antropológica, em questão de meses. Simplesmente achando que vai reorganizar, vai criar um centro de cultura e se oferecer o tratamento, os usuários vão aderir. A gente sabe que é um pouco mais complexo que isso, né? Que, como já disseram hoje na mesa, vai de uma questão individual de cada um. E eu acho que um pouco a nossa postura, dialogar e refletir junto com ele, quais as possibilidades, já mostra um pouco a diferença, assim, na visão da redução de danos, na nossa visão. Eu queria que passasse um pouco, um pouco sobre o território, né? Então, aí eu coloquei como os atores da cena. Né? Depois de 2005, que começou esse projeto Nova Luz, a região passou por uma transformação muito grande. Assim. Atualmente ela era uma região já que não tinha o mesmo formato, naturalmente, da década de 60, 70. Era basicamente composta por hotéis, pequenos hotéis, bares, restaurantes e comércio. E é interessante que também se mantinha uma tradição no transporte. Né? Lá tem várias viações até clandestinas, assim, que fazem Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia. É uma região que também tem muito migrante, é interessante, assim, os convívio tem muito cigano atualmente. E além dessa comunidade, né, tem os usuários, que geralmente são pessoas vindas das mais variadas regiões de São Paulo e do Brasil, inclusive estrangeiros, a gente já encontrou muitos estrangeiros. É engraçado, assim, porque tem até um mito, assim, né? Como se fosse um lugar que o usuário visto como um lugar diferente de qualquer outro lugar do mundo. Assim. Tem muitos usuários que relatam, tem pessoas que falam que viajaram para conhecer aquele lugar, para fazer o uso lá pelas características, pela peculiaridade do lugar. Então, aí, falando um pouco da nossa proposta de aproximação, a gente tem uma equipe muito pequena. Durante esse ano, até meados de setembro, a gente estava fazendo campo apenas com 2 editores, 2 vezes por semana, eu e o Thiago. E isso é uma das dificuldades também, porque a gente compartilhava o tempo entre a atuação no campo, a atuação administrativa, a atuação na convivência. Então, eu acho que de setembro para cá deu para ver uma visível mudança pelo fato da gente conseguir incorporar mais 3 redutores de danos e por algumas pessoas também, por conta de entrar em contato com essa realidade, refletir junto com a gente, participarem também da gente no campo, a gente conseguiu manter uma frequência maior no campo, fazendo 3 campos por semana. E, visivelmente, isso acaba gerando um efeito positivo, que é a nossa presença constante ali. Isso acaba gerando, apesar de a gente fazer campo há muito tempo, terem muitos usuários que já reconhecem a gente logo de chegada, essa presença constante no campo fortalece essa possibilidade de ter uma continuidade no diálogo, de ter uma continuidade no acompanhamento das pessoas que se aproximam. E eu acho que um outro fator assim, que é muito relevante é quando a gente consegue instigar a pessoa a ir até o centro de convivência, conhecer as atividades e a convivência em si mesmo. Porque a gente percebe que fora daquele ambiente que é totalmente agressivo, o diálogo se dá em uma outra instância. Até pelo fato também de não estar fazendo uso do centro de convivência, pelo fato de ter